Vamos iniciar. Versículo 1 do capítulo 4 de Ruth. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: o fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. E então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Versículo 4. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, se hás de redimir, redime-a, e se não, se houver de redimir, declara-no, para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. E então disse ele: eu a redimirei. Versículo 6. E então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não poderei redimir. Versículo 9. E então Boaz disse aos anciões e todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi. Versículo 10. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido, porque sobre sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. Versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e a ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Querido Pai Celestial, bondoso Senhor, sei, Pai, que estas coisas são coisas esclarecidas, reveladas, já pelo 7º anjo, esclarecida e revelada porque, Senhor, tomando o que já foi revelado e esclarecendo pelo ministério da esposa. Eu sei que o Senhor tem tomado, ungido, o Senhor tem levantado e ungido, Senhor, com a mesma unção que esteve sobre o 7º anjo, para esclarecer estas coisas para nós. E sei que se o Senhor ainda a si mesmo não revelar aos ouvintes, ainda fica, Senhor, como um conhecimento, e que às vezes só o conhecimento, em vez de nos edificar, nos destrói. Então, que o Senhor possa revelar cada linha e entrelinha daquilo que foi lido, daquilo que nós vamos ler através de nosso profeta. Eu sei que só o Senhor pode esclarecer estas coisas. Muito obrigado, eu te peço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Irmãos, eu vou ler bastante. Eu sei que tem tanta coisinha aqui que não é fácil de entender, né? Mesmo na sombra, que a gente entende que o livro de Ruth, diz o irmão Branham, tem muitas coisas ali que as pessoas não captam, passam por alto. E tudo que o irmão Branham fala do livro de Ruth está dentro das mensagens. Mas tem pontos que a gente precisa ouvir o pastor Osmar e ouvir as últimas mensagens dele, já esclarecendo coisas que nas primeiras mensagens ele não esclareceu. E aí a gente fica a ponto, que às vezes a gente ouve uma mensagem do pastor Osmar e mais na frente a gente ouve outras mensagens, e se você ouvir as primeiras e não ouvir as últimas, tem coisas que parece que vai de encontro, né? Então tem coisas aqui que eu vou ler que parece que vai de encontro às primeiras, e tem coisa que eu vou ler que parece que vai de encontro às últimas, né? O pastor Osmar, ele pregou uma mensagem que é interessante, ele falando de redenção. E aqui o livro de Ruth
fala muito, essa parte que nós vamos ler agora, eu quero intitular como Ruth sendo recompensada, né? E Ruth sendo recompensada, eu até ia escrever esse título da mensagem do pastor Osmar e acabei não escrevendo, que é bom que os irmãos leiam. Eu mesmo vim ouvindo agora e parece que a gente ouve e todo o tempo o conhecimento dos posicionamentos anteriores, parece que todo o tempo dando em choque com esses posicionamentos já destas últimas mensagens pregadas pelo pastor Osmar falando de redenção, né? Mas é muito tremenda essa mensagem. Eu creio que se eu não lembrar, na próxima escola eu vou fazer questão de escrever os títulos. Tem até uma outra que eu também quero ouvir, né? Ouvir porque a gente pregar alguma coisa aqui, digo para os irmãos, tudo que eu falar aqui está sujeito à correção, e quem nos corrige, né, é a mensagem já pregada, ensinada pelo pastor Osmar. Aí isso não quer dizer que não seja até um irmão que tenha o conhecimento, né, o posicionamento, que não possa vir comigo no particular, o pregador, o pastor mesmo, que tem essa autonomia, nessa liberdade de ir na plataforma, pregando as suas mensagens, corrigir o evangelista, qualquer ofício dentro do ministério local, o pastor, sob uma inspiração, pode corrigir, né? E a gente tem que ter humildade para aceitar a correção, né? Mas vamos falar um pouco de Ruth sendo recompensada, e aí a gente vai ler bastante coisa aqui. Eu vou dar ênfase aqui bastante à leitura, né? Nós paramos, a gente está voltando porque a gente parou, a gente foi obrigado, necessário, a gente sair um pouco do assunto e voltar ao posicionamento da escola passada, e teve uma escola que no fim, quando eu quis entrar nesse capítulo 4 de Ruth, né, aí eu falei algo lá que não deu tempo para me posicionar e foi necessário eu voltar e posicionar para os irmãos, porque aqui mesmo no capítulo de Ruth, o capítulo 4 de Ruth, a gente vê, se você olhar no entrelinha, você vai ver uma mudança de ofício, porque quando Boaz sobe no capítulo 4, ele vai diante e aparece um outro remidor. Ele vai diante desse remidor e se apresenta a ele e expõe a ele que ele é o que tem o poder de fazer a redenção de Noemi e de Ruth. E aquele remidor ali, ele passou toda a autoridade para Boaz. Boaz respeitou, né? Ele foi, por isso que você vai ver no capítulo 4, quando João sobe, e que ele vê o capítulo 5, no capítulo 5 a gente vai ver, João olha, vê um livro selado, e quando ele vê o livro selado, ele vê um assentado no trono com um livro selado, e não viu ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar. E aí de repente um ancião bate nos ombros de João e disse: não chore, João, eis aqui o leão. Mas João tinha visto o cordeiro, e agora ele vê um leão. Ali você vai ver que é uma mudança de ofício, e você vai ver que essa subida de Boaz, do capítulo 4 que a gente vê subindo, quando ele chega lá, ele vai, tem um outro, né, remidor. Aquilo ali, no Antigo Testamento, na sombra, parece como duas pessoas distintas. Mas quando a gente vem e entra no Apocalipse, dentro dessas revelações que a gente tem recebido, a gente vai ver que é só ofício de uma única pessoa, né? Porque o Boaz, olhando para a sombra lá, ele teve que um Boaz redimiu Ruth, ou redimiu Noemi primeiro, para depois redimir Ruth, para tomar Ruth. E se a gente ver Jesus fazendo a redenção dos judeus, mas Jesus fez a redenção dos judeus. Quando vem para nós gentios, a redenção em si dos gentios já é por uma mudança de ofício que já é feito nos dias da voz do sétimo anjo, então já é um gentio que entra em cena. Já há uma mudança de nome. Então Jesus, ele venceu, se assentou ali, ficou esperando um tempo para que, ao terminar da última era da igreja, apresenta-se o sétimo anjo e já entra um gentio em cena. E por isso que há uma mudança de nome e há uma mudança de pessoa. E essa pessoa que entra em cena para fazer a redenção dos gentios, no espiritual é a mesma pessoa, mas no natural já não é. Aparece um homem que está manifestando um novo nome. Então é por isso que aqui é difícil. A gente vê o capítulo 4 de Ruth, aparece Boaz e aparece um outro remidor.
Mas Boaz se apresenta ali e dá autoridade, chama ele para se assentar e diz: é tu que tens o papel de fazer essa redenção. Mas aquele remidor vem e passa toda a autoridade para Boaz. E aí Boaz vai e faz a redenção. E quando vem dali, no retorno do capítulo 4 de Ruth, que Ruth é recompensada. Porque no capítulo 3 ainda, foi dito para Ruth: fica aqui, filha minha, porque eu vou fazer a redenção. Mas deixa eu te dizer, existe um outro remidor ou redentor. Mas eu vou ali, se ele não quiser redimir, eu vou te redimir, mas espera aqui. Então, por isso que nós lemos o capítulo 3, você vê que no capítulo 3 ele deu 6 medidas de cevada. Por que cevada? Era um tempo de colheita. Então, o primeiro grão a amadurecer no tempo de colheita não era o trigo, era a cevada. Isso é importante a gente entender, talvez mais adiante, se Deus der graça, se Deus viu a gente continuando, né? Dentro desse assunto a gente vai ver que quando Israel plantava o trigo e a cevada, o primeiro a amadurecer era a cevada. Isso confunde, porque o primeiro a amadurecer, nos dias da voz do sétimo anjo, antes da voz do sétimo anjo, foi a cevada, foi o povo pentecostal, foi uma primeira e segunda etapa, aquilo foi a cevada madura, mas ainda não era o trigo. Isso é um pontozinho interessante que só o eleito mesmo vai captando esses pontozinhos, porque no tempo da colheita, o primeiro grão que amadurecia não era do trigo, era da cevada. Então fazia a colheita da cevada primeiro, tá? Isso já é uma comparação que eu faço, que os primeiros que foram colhidos ali, o movimento pentecostal, não era o tempo do trigo maduro. Nós estamos vivendo no tempo que somos a colheita do trigo maduro. Mas para isso houve um grão maduro que teve que cair, para produzir grãos maduros que somos nós hoje, esse corpo e esses membros que representam o corpo esposa. E hoje o próprio irmão Branham vem e diz que depois que o grão maduro caiu e que através da revelação foi colhido, isso leva os pequenos grãos, agora não um grão, mas uma espiga, para a presença do sol, onde há um amadurecimento, diz o irmão Branham. Na presença do sol, os grãos amadurecem mais rápido. E por isso que houve um amadurecimento muito rápido quando começou a mensagem do pastor Asmar. Porque o pastor Asmar já traz uma mensagem trazendo uma mensagem de grão para manifestar os grãos. E esses grãos vão para a presença do sol, que sol significa filho, e na presença do filho os grãos amadurecem mais rápido. Então nós estamos vivendo no tempo dos grãos maduros. Por isso que na mensagem eu tive necessidade de voltar, que quando eu fui falar dessa maturidade, falei de uma águia, e a águia fala de um pássaro que representa a maturidade voando. E aí é necessária essa maturidade. Um pássaro solitário, né? Então é importante a gente entender isso, por isso que eu tive que sair, agora estou voltando, tá? Vou ler bastante coisa aqui, para a gente chegar pela inspiração, pela graça de Deus, e cada ponto que eu sentir a direção de falar, mas a gente vai ver que lá embaixo, bem mais adiante nessa mensagem, a gente vai ver uns pontos bem esclarecedor, para você ver Ruth sendo recompensada, tá? Porque a recompensa de Ruth estava naquela parte que os Estados Unidos não recebeu. Então vai entrar uma Ruth que nós lemos nas escolas passadas, que quando ela, no capítulo 3, ela disse para Boaz: como posso eu achar graça aos teus olhos, sendo eu uma estrangeira? E aquilo ali apontava para uma Ruth que não seria americana, seria uma estrangeira. Porque a esposa, o próprio, na visão, Deus deu para o irmão Branham e disse a ele que ela seria de pele morena e que ela não seria dos Estados Unidos, de Fênix, ela seria uma estrangeira. Então, se seria uma estrangeira, seria uma esposa de uma outra nação. E o próprio irmão Branham diz que para produzir povos de outras nações, o grão maduro tinha que cair. Ele fala isso no poderoso Deus desvelado perante nós, parágrafo 9 e 10. Então tinha que cair o grão para produzir os estrangeiros. E aí foi justamente naquela partezinha que o irmão Branham deixou ali, que caiu, que os americanos não colheram, aparece uma Ruth. Mas essa Ruth só apareceu 40 anos depois, tá? Mas aí é necessário a gente peregrinar dentro dessa história para você entender isso. Então nós estamos vivendo no tempo da Ruth recompensada.
O irmão Brana vem e diz que os 4 estágios da Ruth, ou as 4 partes, capítulo 1º, 2º, 3º e 4º, o irmão Brana vem e diz que nessas 4 posições representa a Ruth decidindo, Ruth trabalhando, Ruth descansando e Ruth recompensada. Então no capítulo 4 aparece Ruth sendo recompensada. Então nesse capítulo 4 que eu li para você, você vai ver que quando Boaz vem, toma Ruth, conhece como esposa e ela lhe dá um filho, porque agora ela já era esposa, podia dar um filho, então ela já tinha agora Boaz como companheiro dela, mas foi necessário ela ficar esperando, e essa promessa foi dada no capítulo 3, e no capítulo 4 ela deixa ela ali descansando sobre uma promessa, disse: eu vou ali ver, vou fazer o papel de redentor. Quando ele sobe, nessa leitura que eu li, você vai ver que ele chama os anciões, e quando você vai ver que João sobe no capítulo 4, para ver o quê? Para ver as coisas que depois das eras iriam acontecer, ele vê justamente os anciões no capítulo 4, e do capítulo 4, pulando para o capítulo 5, ele vê esses anciões ali, e vê o cordeiro, e depois ele vê um leão, essa mudança de ofício. Então é importante a gente ver essa mudança de ofício, porque um ofício está dentro da era, e o outro ofício está fora da era. Como cordeiro ele está dentro da era, como leão ele está fora da era. Então aí você vai ver que aparece, eu precisava lembrar desse título da mensagem que o pastor Osmar pregou, para você ouvir essa mensagem. Você não vai entender, captar, você vai ficar de princípio com uma mente confusa, porque o pastor Osmar mostra ali que a redenção não podia ser feita 40 anos atrás, nem podia ser feito 2000 anos atrás, no dia de Jesus, a redenção da esposa, que somos nós um tipo de Ruth, que a redenção não está no Calvário. Aí parece confuso as pessoas entenderem isso. Aí só uma revelação mesmo, o pastor Osmar martiga estas coisas que nem ele ainda não via assim, e aí ele vem, e o irmão Brana mesmo, mostrando o irmão Brana falando que isso seria depois que a era terminasse, depois que ele deixasse ser cordeiro, deixava de ser o nome Jesus, passava para um outro nome, novo nome. Aí ele vem, quando ele traz o livro de redenção, que é a recompensa para dar a Ruth, ele já não vem com o nome, ele vem com o novo nome. Isso aí é um pontozinho que somente a eleição mesmo para fazer os eleitos, e os eleitos captarão estas coisas, somente os eleitos. Agora a gente vai ler coisa aqui, que ainda vai falar de coisas voltadas. Seria bom se eu resumisse aqui, mas quando eu vim ouvindo, fui captando mais coisas, e aí fui posicionando, e não deu para tirar muita coisa aqui, para não deixar muito confuso para os irmãos, tá? Parente Redentor, no 62, o irmão Brana vem e diz: quero aproximá-lo de 4 diferentes pontos de vista. Olha, 4 diferentes pontos de vista. E na quarta visão do capítulo 4, é aonde está Ruth sendo recompensada. E aí é onde a gente vê essa mudança de ofício. Aí ele vem e diz assim mesmo: Ruth, eu tenho escrito aqui Ruth decidindo, capítulo 1, nós passamos por isso, fazendo uma decisão, Ruth servindo, Ruth descansando, capítulo 3, e Ruth recompensada, tá? Isso já está no capítulo 4. Aí ele vem e diz assim: voltando Ruth, fazendo a decisão, Ruth, após fazer a sua decisão, então Ruth está servindo, depois Ruth está descansando. E Brana aplica isso aqui à era, Lutero, Wesley, movimento pentecostal, e dentro daquele movimento pentecostal, né, já com a primeira e segunda etapa do irmão Brana, foi quando o irmão Brana deixou um povo ali, e disse: eu vou. Aí ele sobe ao oeste dos Estados Unidos. Quando ele sobe ao oeste dos Estados Unidos, Deus toma ele para aquela nuvem, um tipo de João sendo tomado, capítulo 4. Quando ele sobe no capítulo 4, que desce dali, ele vem para o leste dos Estados Unidos, agora com um livro para recompensar Ruth. Só que quando ele traz a recompensa, torna a repetir os irmãos: cadê a Ruth nos Estados Unidos? Tinha uma Ruth que tinha ficado ali, uma primeira e segunda etapa, vamos dizer assim. Mas quando foi para receber a recompensa, o irmão Brana, depois dos selos, já em nascer do sol, tem uma mensagem, eu vou ler aqui, ele vem e diz: tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, mas não tem aparecido, aí eu coloco, a Ruth. Agora a Ruth, para ser recompensada,
não manifestou ali, recebendo ali ele como esposo, para poder ele adentrar a ela e trazer um filho, para dar continuidade àquela semente, àquela geração. Amém? Então é isso aqui que foi lido no capítulo 3. Apocalipse capítulo 5, você vai ver que o irmão Brana pula para capítulo 5, ele fala de Ruth no capítulo 5. Por quê? Se é tomado para o capítulo 4, mostra acontecimento do capítulo 4, ali, porque depois que João sobe, ele vê eventos ali, mas o que ele está vendo no capítulo 4, se você for para o capítulo 5, você vê com mais clareza, porque ainda no capítulo 4 a coisa não está clara ali, mas no capítulo 5 ele já mostra com mais clareza, e é justamente o que o irmão Brana vem no capítulo 5, ainda falando de Ruth. Você vai ver que o irmão Brana fala aqui, no parágrafo 102, ele diz assim: agora note, enquanto continuamos, agora sabemos que somos predestinados com o Cordeiro. O Espírito Santo é o nosso selo. O penhor significa a mais por vir. Porque em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim mesmo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado. Agora Paulo está falando de um selo dentro das eras. E Paulo está dizendo: nós fomos selados, vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo estava jogando o dia da redenção para nós gentios para o futuro. Por que Paulo está falando para o futuro, o dia da redenção? Se a redenção dos judeus tinha acontecido quando Jesus fez. Você vê como fica um ponto confuso aqui, somente a eleição e predestinação. Por isso que nesta mensagem o pastor Osmar usa essa escritura aqui. Eu tinha ouvido essa mensagem, ainda não tinha captado, mas eu sabia que tinha coisas profundas, não tinha captado completamente. Por isso há uma necessidade da gente estar ouvindo essas mensagens. E eu creio que o eleito, ele pode até ter visão diferente da visão do esposo, mas o esposo vem e esclarece, porque a esposa o eleito tem que ter a mesma mente do esposo. Temos a mente de Cristo, nós temos que ter a mente do Cristo do dia dos selos revelado. Amém? Então o pastor Osmar pregou uma mensagem, diz: o penhor significa o quê? Há algo mais por vir. Ele pregou uma mensagem intitulada O Penhor. Há algo mais por vir. Então, dentro das eras da igreja, quando Paulo usou essa escritura de Efésios, ele está dizendo: olha, nós fomos selados pelo Espírito Santo até o dia da redenção, que é algo mais por vir. E no dia da redenção seria o dia da voz do sétimo anjo, o outro dia da manifestação do Filho do Homem. Porque Jesus, olhando para trás, foi o dia da manifestação do Filho do Homem para os judeus. Mas o outro dia da manifestação do Filho do Homem por gentios se cumpriu nos dias da voz do sétimo anjo. Então ali é o dia dos gentios. Amém? E glória a Deus. Aí o irmão Brana continua aqui: o penhor significa há algo mais por vir. Somente temos o penhor disto agora. O penhor só é a entrada do pagamento. Você vai ver, eu usei uma expressão um outro dia. Quando Jesus cumpre o seu ministério ali, aquilo ali é uma porta de entrada. Então entra a primeira era. Mas quando chega na última era, você vai ver que Cristo está do lado de fora. Se ele está do lado de fora, ele é uma porta, batendo nas portas das denominações. Então essa porta do lado de fora é uma outra porta. Então você vai ver que tem uma porta para a entrada e tem uma porta para a saída. A porta de entrada nas eras foi Cristo, o Filho do Homem ali. Ele diz: eu sou a porta. Mas quando chega nos dias da voz do sétimo anjo, essa porta que o irmão Brana apresenta-se aqui fora, então quer dizer, é uma porta para aqueles que saem da era. Eles têm um lugar para entrar. Então é importante você entender isso, que o irmão Brana fala dessa porta, mas não é o assunto aqui. A gente já falou um pouquinho em alguns cultos, né, alguma pregação mesmo, que essa chave dessa porta, como aquela chave da porta lá foi dada para Pedro, a chave dessa porta aqui foi dada para o pastor Osmar. Tá? Então aí todos têm que entrar agora através da mensagem desse homem. Por isso que rejeitou a mensagem do pastor Osmar, o indivíduo pode até crê na mensagem do pastor Osmar, mas quando ele rejeita a mensagem de uma só pessoa e crê que não há 2 nem 3 João, tem que haver um João,
como havia um Pedro, e todos tinham que entrar por ministério de Pedro, tinha que ser ligado por Pedro, agora todos têm que ser ligados, todos têm que passar por um ministério de João, e esse João aqui, mesmo sendo um ministério, ele aponta para um homem também. Ele é um ministério, mas ele começa como um homem só. E aí é que é difícil as pessoas separar isso. E aí tem que passar, e o ministério dele é que abre a porta. Por isso que, se nós não ouvirmos, se as pessoas deixarem de ouvir as mensagens do pastor Osmar, elas estão dizendo a si mesmo para mim. Estão dizendo a si mesmo para si, sem mesmo entender, ou para Deus, dizendo: eu não quero entrar. Ou em outras palavras, eu não vou entrar, porque eu estou rejeitando aquele que tem a chave. Amém? Aí o irmão Brana vem e diz: o penhor significa há algo mais por vir. Somente temos o penhor disto agora. O penhor é somente a entrada, o pagamento. Quão belo! Sou a entrada do pagamento, que reserva e assegura, ancora, para que ninguém mais possa tocar naquilo. É o penhor de nossa adoção. Amém? O Espírito Santo agora é o penhor de Deus em nossos corações. Agora o irmão Brana está falando isso antes dos selos, porque o Espírito Santo estava trabalhando. É importante a gente entender uma coisa. O irmão Brana diz: Lutero, ele só tinha justificação, mas o irmão Brana diz: Lutero era um homem cheio do Espírito Santo. Agora, irmão, entenda, como que pode um homem ser cheio do Espírito Santo e só ver a justificação? Porque o próprio Espírito Santo que estava em Lutero, não era tempo daquele Espírito Santo que estava em Lutero mostrar algo mais para Lutero. Sempre tinha algo mais por vir. Mas Lutero, diz o irmão Brana, era um homem cheio do Espírito Santo. Quando vai para João Wesley, ele era um tição de fogo, era um homem cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo só estava dando aqueles pontos, porque não era tempo ainda do Espírito Santo deliberar de uma forma plena aquilo que ele tinha para o tempo específico. Então ele pacientemente estava esperando. Amém. Você está entendendo? Então o Espírito Santo estava ali. Enquanto não veio a terceira etapa, o Espírito Santo estava trabalhando naquela primeira e segunda etapa do irmão Brana. Por isso, quando ele deixa o povo no tabernáculo Brana ali, e ele vai para receber a terceira etapa, o Espírito Santo estava ali. Só que quando o irmão Brana vem com o Espírito Santo, por que ele prega a evidência? A evidência que o povo de primeira e segunda etapa tinha o Espírito Santo era que eles tinham que receber aquela mensagem. Então, se eles não receberam aquela etapa, é porque eles não tinham o Espírito Santo. Por isso que o pastor Osmar traz essas mensagens e posiciona para nós. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Apocalipse 5, segunda parte, 16. Agora Ruth estava descansando. Agora era um tipo da igreja descansando nas promessas de Deus. Nós temos o penhor. Agora a nossa salvação. Não estamos preocupados se vamos ali ou não estamos indo. Isto é correto. Assim diz Deus. Deus prometeu isto e temos o penhor. Amém? O penhor da nossa salvação. Nós fomos salvos em Cristo Jesus no Calvário. Agora ele precisava fazer o papel de redentor, quer dizer redenção, tomar para si a sua propriedade. Ele tinha pago o preço. Como o irmão Brana dá exemplo, o penhor o que é? Você chega numa loja de um carro, você dá uma entrada, uma parte, diz o pastor Osmar, mas você só deu uma parte, você ainda não tomou o carro. Então isso veio trabalhando dentro das eras, começando lá no Calvário. Mas quando chega nos dias da voz do sétimo anjo, aí vem esta outra parte que nos dá uma adoção para a adoção plena, transformação de nossos corpos. Por isso que nas eras passadas eles não tinham isso aqui. Eles tinham um penhor que era algo mais por vir. E por isso que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Vamos mais um pouquinho. Então a próxima coisa que aconteceu, Ruth foi recompensada, 117. Isto é o que a igreja fez. Ela entrou na justificação sobre Lutero, ela foi para a santificação Wesley, entrou no batismo com o Espírito Santo nos últimos dias, agora descansando
com o penhor de nossa herança. Pois sabemos que algo aconteceu em nós, passamos da morte para a vida, esperando e gemendo com a natureza, por aquele tempo, quando recebemos uma vida imortal, uma imortalidade plena. Nossos corpos serão redimidos, quer dizer, ele está falando agora da redenção do corpo, transformado. Tudo está redimido. Estamos apenas esperando que ele retorne daquele portão. Você vê que quando Boaz foi, ele entrou no portão. Aí ele vem e diz: retorne daquele portão, amém? Então Ruth foi recompensada. Você vai ver que ele retornou. Ele sobe no capítulo 4. No fim do capítulo 4 é que Ruth é recompensada. E glória a Deus. 118. Então Ruth foi recompensada. Isto é quando todos nós seremos recompensados. Olha o que o irmão Branda vem dizer. Isto é, que este livro selado com 7 selos vão abrir para nós. Então a nossa recompensa estava dentro do quê? Da abertura dos 7 selos. É onde está a recompensa. O que são estas coisas? O irmão Branda pergunta. Elas são mistérios. Elas não estão escritas. O irmão Branda mais embaixo fala mais acerca dessa. Elas não estão escritas na palavra, tem que ser revelada através do Espírito Santo. Mas se você observar realmente, elas estão reveladas através de todas as Escrituras. Mas elas foram escondidas do povo. Quando chegamos nos pergaminhos, daqui a pouco, você verá como isto foi preparado. Então você saberá exatamente como estas coisas se abrem. Amém? Quando ele fala de pergaminho, que não era como essa Bíblia é aqui, e enrolando, né? Eu vou pular aqui, falando de Ruth descansando, para a gente não perder muito tempo. Aí a gente chega nos pontos bem interessantes, e quando fica o texto e contexto no fim, para entender o texto que foi lido, às vezes está muito distante, a gente acaba não resumindo, aí fica aquele probleminha que o irmão Branda vem diz, a pessoa pega o princípio da mensagem, não pega o fim, e aí ela acaba não entendendo, né? 124. Então o que Ruth estava fazendo? Nada, descansando, esperando, amém? Sem labuta, sem perturbação. 129. No versículo 6 de Apocalipse capítulo 5, bem, parte do 5º, o ancião, no 5º versículo, estava certo quando ele disse: eis o cordeiro. Mas quando ele olhou ao redor, ele viu um leão. Era um leão em vez de um cordeiro. Mas então o que era isto? Sua obra de mediação havia sido feita. Intercessão, quer dizer, com o leão, a obra de intercessão havia sido feita, a intercessão. Ele parou de ser mediador, quer dizer, cordeiro, no fim da era da igreja, para se tornar o leão da tribo de Judá. Sua obra de mediação havia terminado. Ele tinha que se tornar um leão, que era um juiz. Agora, se ele se tornou, quando ele toma o livro da mão de quem? Do cordeiro. Então ele já, quando ele toma, ele passa a ser o que? Leão. Agora observe, redenção. Depois, imediatamente depois que sua intercessão foi feita pela igreja, então ele revela a si mesmo como parente redentor. Agora, irmão, preste atenção. Aqui o irmão Brana não está falando do parente redentor dos judeus. Aqui o irmão Brana já está falando do parente redentor jogando para o tempo dos gentios. E é esse pontozinho de vista que é difícil. Que é essa visão do capítulo 4 de Ruth, quando Boaz vai e tem um outro redentor lá, tem um outro remidor lá. E glória a Deus. Isso fala de ofícios também, tá? Aí ele vem e diz assim mesmo. Você compreende isto agora? Agora ele vai revelar a igreja como ele o fez. Então, se esta revelação já começou, então isto prova que estamos no fim do caminho, amém? Agora você apenas veja se isto está correto ou não, enquanto seguimos através da escritura aqui. Descobrimos que foi revelado. Qual é a revelação da redenção? Mombrana coloca uma pergunta. Como nós somos redimidos? Pergunta. Apenas olhe aquilo que aconteceu nesses últimos poucos anos. A revelação do nome de Jesus, no batismo da água, aí ele coloca a revelação do inferno. Então ele liga a revelação do nome. Começa o nome lá.
mas termina com o novo nome aqui. Ei, glória a Deus, aqui. Meu Deus do céu, deixando essas coisas sendo não muito mastigada, tá? Vamos agora, Deus tem um caminho provido, 141. Ainda falando de Boaz e de Ruth. Observe Boaz agora. Antes dele consegui-la, ele teve que perguntar se havia alguém ou um parente próximo que poderia tomá-la. Então, não havia ninguém que poderia fazer isto. Então ele teve que dar um testemunho público diante de Israel. Agora o irmão Brana mostra para frente e olha para trás. Aí ele vem diante de Israel, do que havia redimido Noemi. Ele redimiu Noemi com o fim de conseguir Ruth. Agora ele redimiu Noemi 2000 anos atrás, a fim de conseguir Ruth. Ele começa nas eras da igreja, já entra fazendo um papel ali de redentor, mas quando ele começa como redentor ali, o que foi enviado para os judeus que eles não receberam, ele começa a trabalhar dentro dos gentios, mas a redenção dos gentios, tomar esses gentios, tomar essa esposa gentia para si, porque redimir significa tomar de volta. E glória a Deus, irmão, isso já foi nos dias da voz do sétimo anjo. 143. Boaz, o rei da colheita, ou o senhor da colheita, sai para fora dos portões e chama todos os anciões da cidade e dá um testemunho público, fora do portão. E ele disse: veja isto, todos vocês. Ele tirou o sapato, chutou diante deles com um testemunho e disse: eu neste dia resgatarei toda a herança perdida de Noemi, e todas as suas posses são minhas neste dia. Olha que coisa. 144. Prepare-se, aqui está. Ó, eu sinto algo se movendo. Note, Cristo diante dos anciões de Israel dirigiu-se para fora dos portões da cidade e testemunhou. Isso foi lá. Ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Testemunho público. Ele redimiu a igreja do que? De seu patrimônio perdido. No jardim do Éden não tínhamos as enfermidades, no jardim do Éden não tínhamos pecado, no jardim do Éden não tínhamos morte. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito, deu testemunho fora do portão, que ele havia provido um caminho de escape para todos os que quisessem se aproximar. Que linda figura! Que linda figura, a sombra, o acontecimento olhando para trás. Ei, glória a Deus. Espero que você possa ver isto agora. Bendito seja o Senhor. Como eu vejo, talvez o meu tempo esteja se esgotando. Poderia ler aqui Apocalipse capítulo 4, mas vou pular. O irmão Brana todo o tempo joga para trás querendo mostrar algo aqui. Por isso que houve uma crucificação lá, um testemunho público para Israel. Mas houve um testemunho público nos dias dos Estados Unidos para nós gentios. Por isso que houve uma crucificação lá e tinha que haver uma crucificação aqui. Tá? Então no capítulo 4 que eu falei dos anciões, aparece no versículo 10, os 24 anciões prostrados já ali. E digno és o Senhor de receber honra, quer dizer, digno é de redimir. No capítulo 5 que eu li, no versículo 2, e vi um anjo forte brandando com grande voz. Quem é digno, como eu falei para os irmãos, o irmão Brana mostra lá. Desatar os 6 selos, aqui ele falou anjo forte, não apareceu ninguém. Porque João olha e vê um cordeiro. Vê o cordeiro porque João, ele era um israelita, ele era de Israel, então tinha que ver um cordeiro. Mas o ancião bate nele e diz: olha, eu quero te dar uma outra visão. Quando ele olha, o ancião mostra na outra visão, agora já não é um cordeiro, é um leão.
E como leão, como cordeiro, estava representando o Redentor para Israel. Mas quando vem, irmão, isso aqui, eu vou ler, não vou nem, eu vou pedir para você, vou dar o nome da mensagem e ler, porque às vezes tem coisas que se eu falar aqui, e o pastor Osmar não falar, fica difícil até para você aceitar, e não é para aceitar, tem que ver o pastor Osmar falando, tá? Por isso que ler essa mensagem, meu Deus, é o Novo Testamento, eu vou lembrar essa mensagem, tem que eu fale depois para vocês, é uma mensagem que ele mesmo corrige até coisas anteriores, tá? Então, ele brandou como um leão aqui, aí no capítulo 10, versículo 1, e viu um anjo forte, o mesmo que brandou como leão, então ele desce como um anjo forte, tá? Agora, nós vamos, para entender uma coisa aqui, um pontozinho mais importante aqui, a gente vai deixar para a próxima. Romanos capítulo 7. Então vamos ler do 1 ao 3. Vou deixar a Ruth paradazinha lá e vou mostrar algo se referindo de Ruth aqui. Romanos capítulo 7, versículo 1 diz: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Agora, vamos voltar a Ruth? Ruth, quem era o esposo de Ruth? Eu vou deixar esse pontozinho aqui, eu vou ler aqui, vou deixar esse pontozinho de Ruth aqui para você entender. Ela teve, depois eu vou dar o significado do nome, não vou nem falar o nome, vou dar o significado mais adiante. Talvez, se eu falar agora, a gente vai até estragar um assunto que vai seguir essa outra escola, tá? Então Ruth teve o primeiro esposo morto, quando ela volta viúva, e Boaz toma como esposa, porque aqui está dizendo que enquanto o primeiro marido estivesse vivo, ela não podia ser de Boaz. Boaz não podia tomar Ruth. Por isso que aqui existe uma coisa interessante que vem para o Brasil, muito no entrelinha, uma linha que eu acho que se fizer com uma caneta ainda fica grossa. Tem que ser com aquela lapiseira da ponta mais fina possível. E glória a Deus. Porque quando a gente olha para os Estados Unidos, o grão maduro teve que cair e teve que ser morto, crucificado. Aí aparece a Ruth no Brasil, e aparece um homem representando a Ruth, e esse homem representando a Ruth, tomando Ruth. Mas muito boa essa daqui, ainda não é essa não, irmão, digo, mas muito boa essa daqui, eu tenho ela para ouvir também, que está na mesma linha, mas ainda não é essa mensagem. Rapaz, eu vim até ouvindo, que eu apaguei aqui, tá? Mas eu vou lembrar ela, muito boa mensagem, mas muito bom, essa daqui já está na minha lista para ouvir. Você tem que ouvir, irmãos, tem que ouvir. Por isso que eu digo, se os ministros, pregadores que pregou mensagem antes da partida do pastor Osmar, se eles continuar sem ouvir, querer pregar, aí existe a cópia também. O indivíduo vai ouvir para trazer para copiando, e tem que ser uma revelação. Se não for uma revelação, é uma cópia, é um conhecimento. Por isso que eu falei para você, se torna um conhecimento se eu ouvir o pastor Osmar para querer trazer aquilo aqui para vocês. Posso estar copiando, então tem que ser uma revelação. Mas se aplica aqui ministro de um Novo Testamento, porque o quinto de Efésio está ministro de um Novo Testamento, e esse Novo Testamento já é depois que o Cordeiro sai do trono. Então aí é ministro já de um Novo Testamento, de um novo nome, de um novo pacto, tá? Mas muito bom. Então, voltando aqui ao assunto, aí no versículo 2 de Romanos, você pode abrir Romanos, ler aqui, primeiro até o 3, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido.
Ei, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o irmão Branham tem 2 mistériozinhos. Eu vou falar agora a coisa aqui, que talvez você não vai ouvir o pastor Osmar falando da forma que eu vou falar, mas ele fala de outra forma. Por isso que existe 2 mistériozinhos no irmão Branham. No irmão Branham existe a ressurreição do ministério que foi morto no Oriente. Ressuscitou nos dias do irmão Branham. Agora, nos dias do irmão Branham, o ministério que ressuscitou tornou a ser crucificado no ministério do irmão Branham. Quando vem o pastor Osmar, é a ressurreição do ministério do irmão Branham, porque houve uma crucificação lá. Por isso, quando eu falo isso, o irmão Branham foi ressurreição da crucificação de Cristo, aquele filho do homem que foi crucificado lá. O irmão Branham traz a restauração, manifesta. Quando ele manifesta, está manifestando a ressurreição daquele ministério. Quando o irmão Branham chega na terceira etapa, eles crucificam aquele ministério, o pastor Osmar é levantado. Quando o pastor Osmar é levantado, eles crucificam, é uma ressurreição, e aí existe o povo que rejeita, que faz a crucificação no Brasil. Então a crucificação para os brasileiros não aconteceu nos dias do irmão Branham. Os Estados Unidos crucificou nos dias do irmão Branham a mensagem que foi enviada para os americanos. Agora aquela mensagem, quando é trazida para o Brasil, aí existe a crucificação para os brasileiros, porque o pastor Osmar traz a ressurreição daquele ministério. Então isso são pontozinhos que só Deus, através da sua eleição mesmo, que pode revelar. Coisas que a gente não tem nem palavras para explicar. A gente procura no nosso linguajar humano, com a nossa mente humana, e não consegue. Quando vai para a mente espiritual, na mente espiritual, Deus não esclarece tudo mastigadamente de uma forma, porque senão atrapalha o próprio Espírito Santo de revelar. Amém? Versículo 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera se for de outro marido. Você vai ver que esse assunto está ligado com Ruth, está ligado com os selos, está ligado com mensagem depois dos selos. Por isso que teve que morrer primeira e segunda etapa para a gente ser da terceira etapa. União invisível da noiva de Cristo. Quando o irmão Branham usou essa escritura que eu li, o irmão Branham vem e disse que Paulo usou essa escritura e muitas pessoas aplicam a um caso de casamento e divórcio. O irmão Branham vem e diz, mas que era uma profecia que iria se aplicar nos últimos dias para a esposa de Cristo. Por que ia se aplicar no último dia? Porque teria que ter um ministério morto para que ela pudesse ser de um outro. Tinha que haver uma crucificação, uma morte, para que houvesse uma ressurreição, e que nessa ressurreição houvesse uma ressurreição em um outro, para que esse outro redimisse ela. Aí o irmão Branham aqui no 113, eu creio que vai dar para mim terminar aqui o 113 e o 229, só nessa escola, e vai ficar para a próxima escola. 103, agora note, a Bíblia claramente diz aqui que seu primeiro esposo tem que estar morto. Não só repudiado, ele tem que estar morto. Lembra de Noemi, lembra de Ruth, o esposo estava morto. Agora acabei de pregar acerca de casamento e divórcio, todos vocês sabem acerca disso. Não estou falando agora unicamente a esta congregação aqui, mas através da nação. Muito bem, agora vê o que sucedeu em casamento e divórcio, quando os selos foram abertos. Isso trouxe a real verdade disto, porque quando o casamento foi pregado os selos eram um casamento, mas para que ele casasse, o primeiro esposo dessa com quem ele ia casar tinha que estar morto. Aquele povo tinha que morrer para um ministério anterior, para que pudesse ser redimida. E dentro desse ministério aqui vem um novo nascimento, que faz com que ela se torne uma virgem pura. Ah, irmão, isso aqui é complicado demais para se entender, né? Mas olha, o irmão Branham vem e diz aqui: quando os selos foram abertos, isso trouxe a real verdade acerca disso. União invisível da noiva de Cristo, 229. Irmão pastor, vai. Amém. Tá. 229, união invisível. Agora note, diz o irmão Branham, cada um de nós sabe que a fileira completa de denominacionais, pentecostais,
e todos estão mortos. Agora, o irmão Branham não coloca a primeira e segunda etapa aqui, mas você tem que ver. Por que você tem que ver? Porque se ela não recebeu a terceira, ela já se enquadra aqui. Ela está morta, morta porque o ministério, agora ela está morta sem o conhecimento. Está morta. Tem nome que vive, mas está morto. Porque se ela reconhecesse que ela tinha que morrer para o ministério anterior, para poder ser de um outro ministério, ela tinha que morrer para o homem anterior, para ser de um outro homem, aí eu falo de ministério que é para você entender. Ela teria sido redimida naqueles dias. Agora, parece-me, eu digo para vocês que se o povo americano tivesse visto isso lá, nós não podíamos ver aqui. E glória a Deus. 229. Assim cada um de nós sabe, a fileira completa de denominacionais, pentecostais e todos, o irmão Branham coloca que todos, estão mortos. Isto é para os cristãos nascidos de novo da mensagem. Seu primeiro esposo está morto. Você sabe que ele está morto. Deus o deixou morrer. Está terminado. Deus deixa uma era morrer para abrir uma outra era. Agora, eu vou entrar bem aqui, o irmão está mandando eu adiantar. Qual era o nome do primeiro esposo de Ruth, quando ela saiu, quando Noemi saiu e foi para as terras de Moabe, e ali um dos filhos dela tomou Ruth. O nome dele era Malom. Agora, Malom, na língua hebraica, é uma palavra que significa doente, fraco, e tem uma tradução que ainda diz o morto. Você vai ver que são estágios isso aqui. A pessoa começa como doente, começa fraco, ou seja, doente, fraco e morto. Porque mais adiante, aqui embaixo, você vai ver que isso fala de rudimentos, isso fala de uma era passada. Você vai ver que Paulo vai usar isso, o irmão Branham vai usar, não vai dar para me esclarecer tudo isso lendo tudo aqui, mas você vai ver que a palavra Malom, até o esposo de Ruth, que teve que morrer, o nome dele significava fraco, doente, e aí eu vou acrescentar mais uma palavra aqui, porque eu busquei dois significados e um coloca morto, e dentro da Bíblia a gente vai ver que essa palavra morte, o irmão Branham, ele diz que na igreja de Corinto, o irmão Branham vem diz que por eles não discernirem o corpo do Senhor, eles estavam comendo do pão, e isso aponta para o ministério de comer o livrinho. Por não discernir o corpo do Senhor, eles estavam comendo, e por comer, sem discernir, eles estavam comendo para condenação, não discernindo o corpo do Senhor, e aí Paulo vem dizer, e por isso há muito dentre vós, uns que estão fracos, doente e outros que dormem. O irmão Branham vem e diz que dormir quer dizer estão mortos. E por isso que muitos de nós, no ano 2000, nós comemos o livrinho não discernindo o corpo do Senhor. E Deus é tão misericordioso que Ele está trazendo esse discernimento agora, depois da partida do pastor Osmar. E glória a Deus. Por quê? Nós temos que morrer para o ministério anterior para nós sermos de outro. E o ministério anterior é Malom, é fraco. Por isso que quando Deus vem com a terceira etapa, Ele vem como El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o forte, aquele que tem seios para amamentar os fracos. Quando Ele coloca esse seio para os fracos não querem. Eles querem ficar ainda como Malom. Mas bem aqui, eu até estava lendo aqui falando, o irmão me deu um sinal aqui, porque eu fico assim meio em dúvida, que meu horário já passou 4 minutos. Bem, me avise aí, tá? Então Malom significa o quê? Fraco, doente e morto. Eu vou colocar doente, fraco ou morto. Eu não coloquei aqui morto, porque tem uma aplicação espiritual aqui para o que eu vou falar. Então em 1 Coríntios 11, 29 ao 30, que eu li, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora, discernir o corpo do Senhor nos dias do irmão Branham, era discernir o ministério do irmão Branham, que era o corpo de Cristo. O grão maduro, o varão perfeito. Não discernir aquele corpo
Aí, se eles trazem aquela mensagem quando, não discernindo, não entendendo, ele começa a pregar coisas, porque o próprio Mombrana vem e diz: se vocês não verem isso aqui, não interprete nada, fiquem quietos, não tragam interpretação, porque essa interpretação seria um ministério de João que traria, e o Mombrana já tinha visto que eles não iam ver. Então o problema é que quando a pessoa não vê, não é revelado, aí ele começa a ver conjectura daqueles assuntos, e aí é onde está o problema. Aí o Paulo, escrevendo aqui, ele vem não discernindo o corpo do Senhor. Hoje o corpo do Senhor é a esposa. Então os que comem hoje e não discernem o corpo do Senhor, e o representante do corpo do Senhor hoje, não tendo esse discernimento, eles comem este livrinho para a própria condenação deles. E o Mombrana usou essa escritura aqui para magnificar. Não sei se vai ter tempo de eu chegar lá. Mas veja só, aí Paulo vem e diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, e os que dormem. O Mombrana vem e diz: morto. Aí você vai ver, há muito entre vós Malom. E Ruth não pode ser de Malom. Ruth tem que ser de Boaz. Se Ruth é de Malom e quer tomar a mensagem de Boaz, ela é uma adúltera. E Boaz não podia tomar Ruth enquanto Malom estivesse vivo. Então Boaz, Cristo os selos, um anjo forte quando desceu, quando Boaz desce no capítulo 4, que toma Ruth aqui embaixo, Ruth tinha o primeiro esposo morto. Quando o irmão Brana sobe, que desce ali como anjo forte nos Estados Unidos, tinha que ter uma primeira e segunda etapa morta para Malom. A primeira e segunda etapa tinha que morrer para que a terceira etapa entrasse em cena. E quando a terceira etapa veio em cena, eles estavam presos em um ministério morto, porque já tinha um novo ministério adentrado. Então aí eles ficam com Malom. E Malom é um ministério fraco, doente, e um ministério morto depois que Boaz manifesta. Então Boaz manifestou para Ruth na abertura dos selos. Ei, irmão, para essas coisas aqui, né? Glória a Deus. Gálatas 4:9. Mas, falando para os Gálatas: mas agora conhecendo Deus, isso se aplica para nós do ano 2000 para cá. Mas agora conhecendo Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos? Como vocês hoje querem voltar uma primeira e segunda etapa? Como vocês hoje que diz que é Ruth, quer deixar Boaz e voltar a Malom? Vocês querem voltar para esse ministério morto? O irmão Brana diz que todos esses ministérios estão mortos quando chegou a terceira etapa. Por que vocês querem voltar para esses rudimentos fracos de Malom? Quando vocês estão dizendo que estão com Boaz, vocês não podem ser de Boaz e de Malom ao mesmo tempo. É isso que Paulo estava corrigindo. E agora a gente pega essas escrituras para magnificar. Rudimentos fracos, pobres, quais de novo quereis servir? Hebreus 6:1. Paulo vem e diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas. Por que lançar esse fundamento das obras mortas? Se nós estamos em um outro fundamento, por que lançar o fundamento de Malom se nós estamos no fundamento de Boaz? Por que voltar para uma primeira e segunda etapa se nós estamos numa terceira etapa? Aí Paulo vem e diz assim, prossigamos até a perfeição. Paulo estava falando de uma perfeição que era dos gentios, era prosseguir até o novo nome, até Brana, até o sétimo anjo, era a fé que Paulo tinha. Aí Hebreus 7:28, ele diz assim mesmo, 28, porque a lei constituiu o sumo sacerdote homens fracos. Agora presta atenção, Paulo está dizendo que a lei constituiu o sacerdote homens fracos. Então existe o sacerdote
Da lei, que era um homem fraco, Paulo está falando do tempo dele jogando para a lei. Agora, quando vem o pastor Osmar, ele coloca os sacerdotes das eras da igreja são fracos também, porque vem um outro ministério e esse ministro agora tem que ser ministro de um novo testamento, não de Malom, mas testamento de Boaz, com fé de rápido. Agora vamos ver aqui uma coisinha, o que é que vai dar para resumir numa parte interessante aqui. Mas a palavra de juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Então o fim da lei veio Cristo para os judeus, o fim da graça vem Cristo para nós, o irmão Brana. Então na manifestação do Cristo, aí manifesta-se ministro de um novo testamento. Agora, a palavra, o nome Boaz, de origem hebraica, significa em força com vigor. E glória a Deus. Enquanto que Malom era fraco, doente e morto. Boaz significa o quê? Força, forte e com vigor. Quer dizer, com vigor é com vida. Você está entendendo? Agora, eu vou pular aqui Jeová Jireh, que fala do fraco quando veio ali o Shaddai, que era para tomar os fracos, para tomar aquele movimento de primeira e segunda etapa e levar para os seios dos fortes, que eram os seios de Boaz, colocando Cristo como tipo. Poderia ler, mas eu quero pegar uma partezinha aqui embaixo, que era de Ruth. Estou pulando aqui, mas talvez na próxima escola eu resuma para ficar mais claro isso aqui. Vou pular para a festa das trombetas. Eu pulei aqui o primeiro selo, que o irmão Brandes, vou deixar cair uma coisinha aqui, né? Nos Estados Unidos eles deixaram cair, que era para nós Ruth ajuntar, a Ruth do Brasil, tá? O pastor chegou, né? Não vai dar para ler aqui. É bom a gente deixar isso aqui para a próxima escola, que aí eu não falo de nada para trás, venho só nesse assuntozinho aqui, para você ver que o nome Ruth significa companheira. E quando Cristo veio ali no Monte Pôr do Sol no dia do irmão Brana, ele era um companheiro, a palavra revelada, para tomar uma companheira. Para tomar uma companheira, Ruth significa companheira, não apareceu nos Estados Unidos. Então ele não tomou dos Estados Unidos uma companheira. E por isso que o irmão Brana vem e diz, tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas. Mas não tem aparecido ainda a Ruth. Isso falou depois dos selos. Aí ele vem e diz, mas haverá. Amém? Que privilégio nós temos de ser Ruth. Amém? E representado como um Ruth espiritual e ainda dentro de um ministério em que o Boaz, que voou para os Estados Unidos, tomou um homem que tinha uma esposa no natural com o nome Ruth. E aí eu deixei no ar uma mensagem aí, eu disse, se esses ministros pudessem ver. Se esses ministros pudessem ver. Aonde está Ruth? Aos pés de quem está Ruth? Quem Ruth tem que ouvir? Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.